Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 118, verso 19 e 20. Salmo 118, 19 e 20. Nos diz o seguinte: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, vamos entender um pouquinho hoje sobre portas que Deus abre. É muito comum no meio cristão a gente falar, que Deus abre uma porta, porque Deus vai abrir uma porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então a gente tem, esse vocabulário. Nós somos cristãos, temos que ter um vocabulário de acordo com a Bíblia. E essa é uma das frases que a gente costuma usar, porque é bíblico. Então, o que nós precisamos entender? Esse texto aqui, esse verso, do Salmo 118, esses dois versos, vou repetir a leitura. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Nós temos que entender que quem abre as portas que nós precisamos é Deus. Sempre Deus. Ele sabe as portas que Ele precisa abrir para o nosso bem, que nós necessitamos. Então Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre, cria um caminho onde não tem caminho. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que ainda realiza milagres e sempre vai realizar. Só que tem um detalhe. A nossa vida cristã, nós não podemos viver correndo atrás de milagres. A nossa vida cristã é ter fé e confiar que o Senhor vai agir. Mas nós não podemos viver correndo atrás de milagres, como tem pessoas que, quando sabem que tem, porque tem um fulano em tal igreja, em tal lugar, tal dia, tal hora, que realiza milagre, que faz revelação. Nós não podemos ser assim. Porque Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então que você não corra atrás de milagres. Veja só. A geração do Velho Testamento, os hebreus, ou se você quer chamar de judeus, foi a geração, nos tempos bíblicos, que mais viram milagres. Eles viram todos os milagres, as maravilhas, ou como alguns chamam, as pragas que Deus realizou no Egito para tirar o povo de lá. Eles viram todos aqueles milagres. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram sair água da rocha no deserto quando eles estavam com sede. E essa rocha era o próprio Jesus. A Bíblia nos fala que a rocha andava com eles. O Senhor Jesus sempre os acompanhou em todo o caminho pelo deserto. E eles viram muitos mais milagres. Muito mais do que nós vemos hoje. Só que a geração que mais viu milagre foi a geração mais incrédula. Eles viram muitos milagres, mas eles eram murmuradores. Eles eram desobedientes a Deus, mesmo vendo tanto milagre. Então não é milagres que aconteçam, que a gente veja, que vai fazer com que nós nos firmemos na presença de Deus.
Aquele que se firma na presença de Deus, que crê em Deus, que tem fé em Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não só como Salvador, esse não precisa de milagre para crer. Pode ter um cristão que nunca viu acontecer um único milagre, mas que, se for preciso, morre por Jesus. Então não é o milagre que sustenta a nossa fé, é o próprio Espírito Santo. Então nós não precisamos ver milagres, nós temos é que crer em Deus. Guarde bem isso, a geração que mais viu milagres foi a geração mais incrédula. Mas hoje as pessoas dizem, porque Deus só fazia milagres lá no Antigo Testamento. Não é verdade, Deus faz milagres hoje ainda, Ele faz, e nós já vimos alguns. Eu já vi alguns, você com certeza já deve ter visto algum também. Mas não que a nossa fé dependa de milagres para que a gente creia em Deus. Se Jesus tivesse dito assim, eu vou morrer na cruz em lugar da humanidade, mas vai ser só isso que eu vou fazer, não vou fazer mais nada. Ninguém me peça cura, ninguém me peça bênçãos, ninguém me peça bênção financeira, ninguém me peça libertação, ninguém me peça nada, que eu não vou fazer nada. Eu morri na cruz, pronto, tá bom. Se Jesus tivesse feito isso, de só ali na cruz e dizer ninguém me peça mais nada, mesmo assim nós deveríamos crer nele. Porque ele fez o maior milagre de todos. Foi assumir o nosso lugar na cruz, foi morrer por nós e nos livrar da ira do Pai que iria nos levar para o inferno. Porque com o pecado de Adão, nós todos nascemos pecadores, todos nascemos separados de Deus. Então, nós estávamos debaixo da ira do Pai, a ira do Deus Todo-Poderoso. E Jesus se colocou embaixo dessa ira do Pai, no nosso lugar, para nos livrar do inferno. Então, se Jesus tivesse feito só isso, já era motivo suficiente para nós crermos nele. Amém? Você concorda comigo? Então, veja só, nós não precisamos ver milagres acontecendo, mas porque Deus é tão bom, Ele faz milagres. E Jesus, salvando a nossa alma, nos livrando do inferno, mesmo assim Ele diz, eu curo, eu liberto, eu batizo. Porque Ele nos enche de bênçãos em todos os dias. Só de nós estarmos aqui agora, já é um milagre. Então nós não precisamos correr atrás de revelação, de milagre, disso, daquilo. Porque nós já somos um milagre. Porque Deus nos salvou. Então o maior milagre de todos é nós estarmos aqui salvos. Salvação é a melhor coisa que Deus podia ter nos dado. Ele nos deu Jesus, Jesus nos deu o seu amor e nos livrou da ira do Pai. Então estamos salvos do inferno, porque todos nós estaríamos caminhando para o inferno e hoje nós estamos caminhando para o céu. Amém? Mas mesmo assim, olha só, o maior milagre sendo esse, Deus realiza milagres no nosso dia a dia. Às vezes você diz assim, mas eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo um morto ressuscitar, eu não estou vendo um cego enxergar. Não é só esse tipo de milagre que existe. Às vezes Deus realiza coisas pequenininhas na nossa vida, no nosso conceito, pequenas, mas que nós vamos ver na eternidade são enormes. De quantos males será que Deus nos livrou só no dia de hoje? Que nós nem enxergamos, que nós nem vimos. Deus às vezes não deixa nem a gente ver o perigo que nós estávamos correndo. Ele já vem e nos livra. Então isso já é um milagre. E Ele realiza milagres de todas as formas. E uma das formas então é abrir portas. Abrir portas. E a Bíblia nos fala de algumas portas que Deus abre para nós. Nós vamos ver algumas aqui hoje. Se não der tempo, mas acho que vai dar, vamos ver. Se não der tempo de terminar hoje, termino terça-feira que vem, se Deus permitir. Então essas portas, quem abre é o Senhor. Ele é o Senhor. E
Ele abre conforme a nossa necessidade. A primeira que eu vou falar aqui hoje, a primeira das portas que Deus abre é a porta da justiça. A porta da justiça. Essa porta da justiça está escrito no Salmo 118, 19, que foi o versículo que nós lemos para iniciar a mensagem, que diz: abri-me as portas da justiça. Justiça tem porta. Quando Deus quer fazer justiça, Ele abre portas. E essa justiça aqui que está falando nesse versículo, nesse verso do Salmo que nós lemos, que é a porta da justiça, é o próprio Jesus. Porque quem é o justo de Deus? É Jesus. Nós nos tornamos justos em Jesus. Mas Jesus é o justo, Jesus é a própria justiça. Então, quando Deus abre essa porta aqui, que nós acabamos de ler, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, está dizendo assim, em outras palavras, mas no mesmo sentido, não estou mudando o conteúdo bíblico, tá, irmãos? Mas para nós entendermos, é como se estivesse dizendo assim: Deus nos deu Jesus e quem entrar por Ele vai ser salvo. Então é isso aqui que significa a porta da justiça. Então as portas da justiça é o próprio Jesus, porque é só por Ele que nós chegamos ao Pai. Então Ele é a porta. Ele mesmo falou que Ele é. Nós vamos ver outros versículos aqui que vão comprovar isso. Então veja só, o próprio Jesus é essa porta aqui da justiça. Amém? O próprio Jesus é essa porta. Em João 10, 9, tem alguém ali? Isaac, ô Gui, faz favor de pôr o versículo ali para mim. João, capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz. Jesus falando, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Então a porta da justiça quem é? É Jesus. Ele é a porta. Antes da pessoa conhecer o Evangelho, antes da pessoa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, desculpe, irmãos, esse tempo mexe com a garganta da gente, né? Antes da pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não tinha entrado pela porta. Não tinha como entrar até chegar até o Pai, porque não conhecia a porta. Quando você chega num lugar, você chega na tua casa, você chega num comércio, você chega no teu trabalho, você chega em qualquer lugar que você chega, você chega aqui na igreja, por onde que você entra? Pela porta. Então a porta é o acesso de passagem para a gente chegar em algum lugar e inclusive sair também. Então é pela porta. Então quem não tem Jesus, não entrou pela porta para poder chegar ao Pai. Ainda está longe do Pai. Ainda está debaixo da ira do Pai. Quem não aceitou Jesus ainda, infelizmente, ainda está debaixo da ira do Pai. Não está salvo, não entrou pela porta. Porque olha o que Jesus diz ali. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, quer dizer, se alguém entrar, né, pela porta na casa, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quer dizer, Jesus é a porta. Ele nos dá liberdade para entrar e sair. Quer dizer, Jesus não oprime ninguém. Mas Ele quer que a gente entre pela porta que é Ele, para chegarmos até o Pai. Então, quem não aceitou ainda está longe do Pai. Está debaixo da ira do Pai. Se morrer antes de conhecer a Jesus e aceitar a Jesus e mudar de vida, porque não adianta só conhecer e dizer aceito, mas não mudar de vida. Se não mudar de vida, ainda continua debaixo da ira do Pai. Então, infelizmente, quando morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque não entrou pela porta da salvação. Não entrou pela porta que é Jesus.
né? Então, essa porta da justiça aqui que nós lemos é o próprio Jesus que nos conduz ao Pai. Entendido isso, irmãos? Amém? Outra porta. Tudo é ligado, tá, irmãos? Vai ter versículo aqui que vai dar bem certinho com o que eu já falei, mas que precisamos entender também. Então, já lemos aqui João 10:9, né? Que Jesus é a porta da salvação, será salvo. Então, nós já vimos duas portas, a porta da justiça e a porta da salvação. As duas é a mesma pessoa, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Amém? A outra porta aqui que nós podemos falar é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas também está em João, capítulo 10, só que um versículo antes ali nós lemos o 9, agora nós vamos ler o 7. João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, olhe bem o detalhe. No versículo 9, nós vimos que Jesus é a porta da salvação. No versículo 7, ele mesmo falou que ele é a porta das ovelhas. Como assim? Ele é a salvação para as ovelhas e também a proteção. Quando fala aqui da porta das ovelhas, significa proteção. Então, Jesus não somente nos salva, ele nos salva e nos protege. Amém? Por quê? Porque a porta das ovelhas, nos tempos bíblicos, né, ainda tem lá em Israel, ainda tem pastores assim que cuidam das ovelhas, né? Estou falando da ovelha bichinho, não, nós somos ovelhas, mas estou falando agora do bichinho mesmo, do animalzinho ovelha. Que eles separam as ovelhas dos bodes. E as ovelhas, eles colocam no lugar seguro. E então é isso que acontece conosco. Nós somos ovelhas de Jesus. Então ele nos salvou e nos protege. Amém? Então ele nos guarda. Pastora, mas tem bodes? Tem bodes, né? No meio espiritual também tem bodes. Dentro das igrejas tem bode? Tem bode. Sabe qual é a diferença do bode com a ovelha? A ovelha, quando é corrigida, que é chamada a atenção, obedece quietinha. A ovelha. Porque a ovelha, por que nós somos chamados de ovelha? Porque é um animalzinho tranquilo. Então obedece. E o bode? O bode, quando é chamado a atenção, vira a Terceira Guerra Mundial. Porque o bode é um bicho violento, né? Você com certeza já viu um bode de perto. E o bode é brabo, né, irmã? O bode é brabo. Verdade. O bode é um bicho brabo, né? Então essa é a diferença. Aqueles que vêm muitas vezes para as igrejas, conhecem a palavra de Deus, mas não mudam de vida, são bodes. Bode não muda, continua sendo bode. Por quê? Porque não aceita repreensão, não aceita correção. As ovelhas aceitam a correção e obedecem ao bom pastor que é Jesus. Então, por isso se chama porta das ovelhas, porque não é só a porta da salvação, é a porta da salvação e da proteção. Então, quando nós vamos para Jesus, ele nos salva e nos protege. Amém? Então, essa é mais uma das portas, né? A porta das ovelhas. Outra porta que Deus abre para nós, ele abre a porta da fé. Vamos ler Atos 14, 27. Atos 14, 27. Olha o que diz.
Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrir aos gentios a porta da fé. Ó, porta da fé. Quando os discípulos estavam pregando, né, no início da igreja, ali Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu. No dia de Pentecostes enviou o Espírito Santo. E daí começou a igreja. A história da igreja começou ali. Antes do dia de Pentecostes não existia igreja. Então a igreja começou ali em Atos 2, dia de Pentecostes. Então eles, depois desse dia, eles começaram a pregar o evangelho, eles começaram a falar de Jesus. E Deus ia lhes abrindo as portas. Que porta? A porta da fé. Para quem? Para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que ainda não conhecem Jesus e que não eram judeus aqui na época, né? Não conheciam a Jesus, eram de outra nação, não eram da nação de Israel, podiam até estar em Israel, mas não eram do povo de Israel. Então, eles pregando o evangelho, Deus ia abrindo as portas para os gentios crerem. Então, as portas da fé aqui, Deus abre. Quando nós vamos pregar para alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus, Deus nos abre as portas da fé na vida daquela pessoa, para aquela pessoa crer, entender e aceitar o que você está pregando. Então, Deus abre as portas da fé. Entendido isso, irmãos? Então, mais um tipo de porta aqui que Deus abre. Então, olha só, vamos ler de novo. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrir aos gentios a porta da fé. Então, eles estavam contando para os outros que aonde eles iam, eles pregavam para os gentios e Deus abria as portas e os gentios criam neles. Criam na palavra, ouvindo eles. Então, abriu a porta da fé. Quando Deus abre a porta da fé, uma pessoa é impactada pela palavra de Deus, aí se converte e é salvo. Amém? Então, mais esse tipo de porta. Você sabia que tinha essa porta aí? Olha só, porta da fé. Então, nós já vimos a porta das ovelhas, nós já vimos a porta da salvação, a porta da justiça e a porta da fé. Tem mais portas. A porta grande e eficaz. Olha que nome legal, porta grande e eficaz, quer dizer, atua, age, né? 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quem é que estava falando aqui? Era o apóstolo Paulo. Ele estava contando as coisas que ele tinha feito, e ele disse assim, uma grande porta, porta grande e eficaz, se me abriu. Então, Deus abriu uma grande porta para Paulo pregar a palavra, e essa porta era eficaz, quer dizer, resolveu. Mas há muitos adversários. O que é que significa essa porta aqui? Porta grande e eficaz. Às vezes você está pedindo para Deus abrir uma porta para você, você está pedindo uma bênção. Você está dizendo, Senhor, abre essa porta para mim, às vezes é portas de emprego, seja qual for o tipo de porta. Quando Deus abre essa porta grande e eficaz, ela vai ser muito boa, mas vai ter desafios a serem vencidos. Vai ter obstáculos. Por quê? Porque é o que a palavra fala e o que o apóstolo Paulo está falando. Abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. Então, quando a bênção é grande, quando Deus quer abrir uma grande porta na tua vida, uma grande porta para você, não pense que vai vir facinho.
Não vem assim mansinho. Vem com dificuldade. Vem com um obstáculo para vencer. E aí tem que ter uma determinação da pessoa. Se ela realmente quer aquilo, ela vai lutar para alcançar. Se ela for fraca na fé, ela vai desistir rapidinho, porque os obstáculos vão ser grandes e vão ser fortes. Mas pode vencer, porque foi Deus que abriu essa porta. Então, o apóstolo Paulo diz, e há muitos adversários. Então vai ter gente querendo te separar dessa porta grande e eficaz que Deus está abrindo na tua vida. Vai ter pessoas que vão fazer você querer desistir. Vai ter gente que vai dizer desanime, não vá mais na igreja, não busque mais a Deus, não queira a Deus. Tudo isso. Fora outras coisas que podem acontecer conforme for o assunto da porta que você pediu para Deus abrir. Né? Então cada caso é um caso, mas Deus abre grandes portas e portas que são eficazes, ou seja, tem solução, tem jeito, mas Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então assim, irmãos, tudo aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Então nós não podemos abrir uma porta de oportunidade, mas Ele pode, Ele abre. Daí nós temos que fazer a nossa parte. Que é o quê? Entrar pela porta. Não adianta Deus só abrir, ó, tá ali agora a porta da igreja, é grande, ó. Tá aberta. Mas não adianta ela só ficar aberta se ninguém passar por ela. Vocês entraram para assistir o culto, para participar do culto, para cultuar a Deus. Amém, entraram pela porta. Mas não adiantaria se a porta tivesse aberta e ninguém tivesse entrado. Que culto seria a Deus daí se não tivesse ninguém aqui para cultuar a Deus? Então a porta está aberta, mas ninguém entrou, não resolveu nada. Então, a porta grande e eficaz Deus abre. Às vezes, por isso que eu falei de milagres lá no início, nós não precisamos correr atrás de milagres, mas Deus ainda faz milagres. Então pode ser uma porta que você diga, é só por milagre de Deus que essa porta se abriu para mim. Amém? Mas agora faça a tua parte. O que você tem que fazer? Eu não sei qual é o assunto, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a porta que Deus abriu na tua vida, mas daí você tem que fazer a tua parte. E a parte de Deus Ele já fez. Não adianta só dizer, Deus abriu a porta, amém, vou cruzar os braços agora e pronto. Não, daí não resolve. Amém, meus amados? Estão entendendo? Amém? Graças a Deus. Então, essa porta grande e eficaz. Não esqueçam disso, é uma porta que Deus abre, mas que pode apresentar obstáculos, dificuldades, desafios a serem vencidos. Mas quando você entrar pela porta e vencer esses desafios, lá na frente você vai dizer, só Deus mesmo, porque por mim eu não podia. Amém? Então, essa é a porta grande e eficaz. Deus abre também a porta da evangelização. 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, pode ser o 13. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali irmão Tito, mas despendido-me deles, parti para a Macedônia. Então, olha só, aqui Paulo também falando, né? Quando ele chegou em Troade, na cidade de Troade, para pregar o evangelho, a porta abriu. A porta do quê? Do evangelho. Ele foi para pregar o evangelho de Cristo. Então, a porta se abriu no Senhor. Ele pôde pregar. Ele pregou o evangelho, ou seja, é a porta da evangelização. Então, ele teve condições, Deus abriu a porta para ele conseguir pregar. Porque tinha lugares que ele chegava que às vezes era muito difícil. Então, aqui Deus abriu a porta, deve de ter se convertido muita gente aqui. Então, quando você for pregar para alguém, né, quando você estiver evangelizando alguém,
Antes de você ir, antes de você falar, mesmo que seja só em espírito aqui, ó, de repente, você encontra uma pessoa na rua e você diz assim: Espírito Santo, eu quero falar de Jesus, me ajude, abre essa porta de evangelização para eu poder falar. Se Deus abrir a porta, essa pessoa vai ser evangelizada. E Deus abre porque Ele quer salvar. Então, a porta de evangelização, o que é isso? É facilidade para pregar o evangelho. Amém? Tem gente que tem dificuldade de pregar, de falar. Comece a orar nesse sentido: Senhor, abre as portas. Para que quando eu for falar do Senhor para alguém, eu tenha facilidade de falar e essa pessoa aceite. Amém? Eu estou falando rápido porque eu quero falar de todas, tá, irmãos? Também tem a porta da palavra, Colossenses 4:3. Os irmãos estão vendo que tudo que eu estou falando aqui das portas está escrito, né? Não estou inventando nada. Colossenses 4:3. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. O mesmo apóstolo Paulo. Então, em cada lugar que o apóstolo Paulo passava, portas iam se abrindo. Então, entrou e tinha aberto aquela. Agora ele estava aqui, ele estava dizendo: orem por mim, para que aonde eu chegar, Deus abra a porta, para eu ter palavra, para eu poder falar. A fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. O que é esse mistério de Cristo? Mas Jesus é misterioso? Não, não é nesse sentido. Falar o mistério de Cristo significa contar a história de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Então, o mistério de Cristo é isso, é contar, é você ter palavra para poder falar para o outro a respeito de quem você diz que segue. Porque, olha só, a gente só segue uma pessoa que a gente conheça. Se você diz, eu sou de Jesus, essa pessoa vai te perguntar, mas quem é Jesus? Aí você vai ter que ter essa porta aberta da palavra. Deus vai colocar a palavra na tua boca e vai abrir o coração da outra pessoa para você falar. E o que você vai dizer? Aí você vai começar desde lá do início. Jesus nasceu através do Espírito Santo. O Espírito Santo usou Maria, ele cresceu, aos 12 anos ele foi para o templo, pregou para doutores, aos 30 anos ele começou o ministério dele, aos 33 ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, depois ele foi assunto ao céu e ele vai voltar. Então isso é o mistério de Cristo. Então quando você tem a porta aberta da palavra, você fala os mistérios de Cristo, ou seja, você vai poder explicar para as pessoas que te questionarem quem é o Cristo, o Jesus que você tanto fala. Amém? E isso a gente só aprende aonde? Lendo a palavra, né? Então, isso se chama o mistério de Cristo. Então, a porta da palavra, olha só. Então, Paulo estava pedindo oração para os outros irmãos, para que não faltasse essa porta da palavra para ele ter facilidade de pregar. E essa porta da palavra nós temos que pedir também uns pelos outros, para que quando a gente for evangelizar alguém, a gente saiba o que está falando. Porque tem pessoa que não sabe defender a sua fé. Vai falar de Jesus, aí o outro faz uma pergunta, não sei te responder. Como que você vai falar de Cristo daí? Então é claro que eu não estou dizendo que você tem que conhecer a Bíblia de capa a capa. Ninguém conhece tudo. A gente tem que procurar conhecer o máximo possível, mas ninguém sabe tudo. Mas a base nós temos que ter. Se você falar que é cristão, você tem que ter a base. O que é a base? Saber quem é o Deus que você serve. Para poder defender a tua fé. Para poder falar para os outros quem é o Deus que você serve. Amém? Muito bem. Deus abre a porta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8.
Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui Deus estava falando lá para as igrejas do Apocalipse, e para cada uma delas Deus tinha uma palavra. E aqui ele disse assim, eu sei que você tem pouca força, mas eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É esse a palavra que eu falei no início da pregação. Geralmente no meio cristão essa frase sempre está aparecendo. Porque Deus abriu uma porta, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, porque a porta que Deus fecha ninguém abre. Porque as pessoas sabem das portas, mas às vezes não oram para Deus abrir essa porta. Então aqui está dizendo isso, né? Quando Deus abre uma porta, nada pode impedir. Impedir o quê? O propósito de Deus naquela porta que Ele abriu para você. Às vezes pode ser uma coisa que só você na tua família vai receber, que só você tenha. Pode ser uma coisa que, sei lá, você diga assim, isso é impossível de acontecer na minha vida, porque eu sou tão pequeno, que nem, né, o Moisés disse para Deus, Senhor, eu não posso ir lá no Egito, porque eu não sei nem falar. Então, às vezes a gente diz, eu não sou nada, Senhor. Como que isso vai acontecer na minha vida? Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Por quê? Porque se Deus tem um propósito para você, vai se cumprir. Então, cumpre. Não adianta, né? É pequeno, não tem força, mas eu abri a porta. Então, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aquilo que Deus abrir na tua vida, ou seja, aquilo que Deus quiser que você seja, se você for obediente, você vai ser e ninguém vai conseguir impedir. Amém? Pastora, mas eu não sou nada, não sei nem falar. Moisés disse a mesma coisa, e olha o que aconteceu com Moisés. Moisés é o grande libertador de Israel, né? Que o povo judeu até hoje não aceita Jesus, mas aceita Moisés. Eles estão errados? Estão, porque um dia eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Hoje eles ainda não reconhecem. Alguns já reconheceram, né? Mas a nação em si não. Então, mas Moisés foi escolhido por Deus e ele não sabia nem falar, ele era gago. O que nós podemos fazer? Aceitar a vontade de Deus. Quando Deus abre uma porta, é vontade de Deus na tua vida, não recuse. Aceite. Amém? Porque a porta que Deus abre vai cumprir o seu propósito. Ninguém pode impedir, ninguém pode fechar. Também tem a porta do céu. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que porta é essa aqui, do Apocalipse 4? É a porta que vai abrir no dia do arrebatamento da igreja. Aqui o apóstolo Paulo estava tendo essa... Paulo não, já falei tanto de Paulo que ele ficou aqui. Agora é João. Aqui o apóstolo João estava vendo o momento do arrebatamento da igreja. Ele teve essa visão. Ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas essa porta aqui vai se abrir. Aqui está desenhado o momento do arrebatamento. Por quê? Ele viu uma porta aberta no céu. Vai abrir o céu, Jesus vem nos ares e nós vamos subir ao encontro dele. E no momento vai tocar... Nós vamos ouvir uma voz nos chamando, uma voz aqui no nosso espírito, nos chamando quem? Os salvos, só os salvos. Quem não é salvo não vai ouvir essa voz. Vai ter também a trombeta, voz como de trombeta quer dizer forte, vai ter a trombeta. E aí o Senhor Jesus disse para o João, né? Sobe aqui.
O que é isso? Nós vamos subir. No momento do arrebatamento da igreja, nós vamos sair desse mundo e vamos subir. Encontrar Jesus nos ares, não é nas nuvens, é nos ares, acima das nuvens. E aí vamos para o céu com Ele. Amém? Então essa porta que Deus ainda vai abrir, vai ser no momento do arrebatamento, mas é uma porta. Então a porta do céu, uma das portas que a Bíblia nos fala. E eu falei da porta que ninguém pode fechar, né? E eu devia ter falado, antes de falar da porta do céu, eu devia ter falado da porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, agora eu vou voltar aqui no assunto do abrir e fechar, mas Isaías 22, 22. Eu só errei a sequência aqui, mas está tudo certinho a explicação. Isaías 22, 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Quando diz aqui a porta da casa de Davi sobre o seu ombro, está falando do próprio Senhor Jesus. Jesus é o descendente de Davi, o filho de Davi. Então aqui repete a mesma coisa ali. Ele abrirá e ninguém fechará. Então a porta que Deus abre, ninguém fecha. Fechará e ninguém abrirá. A porta que Deus fecha, ninguém abre. O que significa isso? Tem coisas que Deus, quando Ele fecha uma porta, às vezes você diz assim, mas eu estou orando tanto, pastora, eu estou pedindo tanto para Deus abrir essa porta na minha vida e não se abre. Parece que Deus fechou ao invés de abrir. É possível? É possível. Deus pode fechar portas na nossa vida. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus está fechando a porta para não acontecer. Sabe por quê? Porque Deus está nos dando livramento. Porque nós não sabemos o que tem, como eu digo sempre para vocês, nós não enxergamos depois da curva, Deus enxerga. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, Deus sabe. Então, quando Ele fecha uma porta que Ele não quer te dar essa bênção, mesmo que você insista tanto, é porque Ele está te dando livramento. Porque se Ele te permitisse que acontecesse aquilo, ia te acontecer alguma coisa que não seria bom. Então, Ele pode fechar? Pode. E daí diz aqui, Ele abre e ninguém fecha, mas Ele também fecha e ninguém abre. Então não adianta insistir daí. E tem certas situações que às vezes a pessoa insiste tanto que Deus dá. Mas tem um versículo que diz assim, pediram e eu permiti, mas a sua vida definhou. Então, se é para o mal, Deus não vai abrir. Mas às vezes a pessoa é tão teimosa, que é aquele exemplo, como eu digo sempre a respeito de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó já tinha o coração endurecido. Então Deus disse, você é assim? Então eu vou piorar a situação. É o exemplo lá do sorvete que eu dou. Teu filho, teu neto, sei lá, está lá, não pode tomar sorvete, está doente, e está insistindo, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. A mãe vai lá e diz, então toma sorvete. Toma até sair pela orelha. Mesmo que faça mal. Então, Deus permite isso. Mas tem coisa que Ele não vai permitir. Então, tem coisa que você insiste tanto que Deus diz, então tá, vou te dar, mas tua alma vai definhar, ou seja, você vai se dar mal. E outras Ele diz, não abro essa porta, porque Ele sabe que lá na frente a coisa vai ser terrível. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só. E depois que eu tivesse falado desse, é que eu ia falar da porta do céu. Mas eu já falei, então. A porta do céu é a que vai se abrir no momento do arrebatamento. Né? E aí, quem sabe, você diga assim, ai, pastora, mas... falou de tanta porta, está igual o programa do Silvio Santos, a porta da esperança. E se eu te falar que tem uma porta da esperança também? Vamos ler? A última. Eu deixei essa por último para te explicar bem. A porta da esperança Deus abre e abre. Não é o Silvio Santos que está lá, né? Vamos abrir a porta da esperança. Não é o Silvio Santos, é o próprio Deus. Mas, olha só, Oséias 2,15.
diz assim: e lhe darei suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui eu tenho que te dar uma explicação. Olha só, o profeta Oséias aqui estava sendo usado por Deus para fazer o povo de Israel lembrar que o pecado vem pela desobediência. E aqui quando ele diz: e lhe darei suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, Deus estava dizendo que ia mudar uma porta que tinha sido aberta, que era uma porta de desgraça, uma porta de dificuldade, que tinha sido aberta e que é essa porta de Acor. Ele ia transformar essa porta por uma porta de esperança. O que era essa porta aqui de desgraça da porta de Acor, do Vale de Acor? Nesse lugar aqui, Vale de Acor, foi onde Acã pegou aquelas roupas, aquelas peças de ouro, né? Que Deus tinha dito que não era para ninguém mexer. E Acã pegou. Então ele desobedeceu, né? Lá na cidade, quando Josué estava lutando com o povo pela conquista da cidade de Ai. Então, Acã pegou, e no Vale de Acor, ele não pegou no Vale de Acor, tá? O Vale de Acor é um vale que fica próximo a Jericó. E daí, lá no Vale de Acor, o Acã e toda a família dele foi apedrejada, até a morte. Por quê? Porque tinha desobedecido a Deus, pegado coisas que pertenciam a Deus, que não era para pegar. E que daí veio a derrota, que eles perderam a guerra, né? E que depois, então, que ele foi morto, destruído tudo aquilo ali, é que Josué venceu a batalha. Mas então aqui, ó, com essa história de Acã, que foi morto nesse Vale de Acor, se abriu uma porta de desgraça para Israel, de desobediência. Então eles estavam passando por situação difícil, porque essa porta foi aberta por Acã na desobediência dele. E aí aqui Deus usou Oséias para falar para o povo de Israel: lembram quando Acã fez isso? Pois agora Deus vai substituir essa porta de desgraça do Vale de Acor pela porta de esperança. E essa porta de esperança, então, traria, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, traria vitória. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Falei rapidinho, porque nós já estamos no horário. Mas então Deus abre essas portas. Deus abre portas na nossa vida. Nós é que temos que pedir. Quem sabe você diga assim: eu não sabia que tinha que pedir para Deus abrir porta. Então hoje você ficou sabendo. Comece a orar nesse sentido. E Deus transforma. Deixei essa aqui por último para te explicar. Era uma porta de desgraça pela atitude do pecado de Acã. Mas Deus transformou em porta de esperança. Ou seja, de coisa boa. Então, mesmo que você tenha feito muita coisa errada na tua vida, mesmo que você tenha aberto muitas portas erradas, Deus pode mudar tudo isso e abrir portas de esperança. Amém? Então vejam só que o Silvio Santos não era bobinho, não, né? Para começar, o Silvio Santos era judeu. Quando ele fez o programa lá, Porta da Esperança, ele sabia o que ele estava falando. Porta da esperança. Tu está precisando de uma porta de esperança na tua vida? Todos precisamos, né? Então confia no Senhor, entrega tudo para Ele e Ele vai abrir portas na tua vida. Para encerrar, vou só repetir. Porta de justiça, porta das ovelhas, porta da salvação, porta da fé, porta grande e eficaz, porta de evangelização, porta da palavra, porta que ninguém pode fechar, porta que ninguém pode abrir, a porta do céu e a porta da esperança. Amém? Vamos orar? Você foi abençoado com essa palavra?